Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. E estamos de regresso para mais um Fogo e Fúria, o primeiro com um novo presidente na Casa Branca, com o presidente Trump. Já não é a primeira vez que estamos a falar Fogo e Fúria com Donald Trump como presidente, mas esta é uma nova temporada de Donald Trump na Casa Branca. Foi empossado nesta segunda-feira em Washington e não perdeu tempo para começar a implementar esta agenda que tem. Já assinou cerca de 200 decretos logo no primeiro dia e na noite do segundo mandato. 2 declarações de emergência, já 1.600 perdões presidenciais. Bem, foi uma verdadeira maratona. Pedro Correia, viva! Bem-vindo, o nosso correspondente dos Estados Unidos. Bem-vindo a este Fogo e Fúria. Olá, Ruben. Bem-vindo, isto é a tua casa a partir de agora, portanto estamos em casa. Donald Trump, com estas assinaturas todas, estes decretos, estes perdões presidenciais, estas declarações de emergência, no fundo está a cumprir a promessa que fez há um ano, que seria ditador por um dia no regresso à Casa Branca. É isso? E que medidas são estas em concreto? Já ouvimos falar de algumas, mas o que é que Trump prometeu e já cumpriu? É verdade. A história do ditador por um dia. Há coisa de um ano, em dezembro de 2023, ainda na fase de pré-campanha presidencial, o Trump tinha relatado uma conversa que teve com Sean Hannity, apresentador da Fox News, em que o apresentador perguntava-lhe se ele ia ser um ditador no regresso à Casa Branca se vencesse as eleições. E Trump disse que não, esteja descansado, eu não vou ser ditador, menos no primeiro dia. No primeiro dia vou ser um ditador. É claro que isto é um exagero discursivo, é dito num tom irónico, mas, na verdade, o plano de Donald Trump era, de facto, fazer isto. Era chegar à Casa Branca e logo no primeiro dia, através do poder do decreto presidencial, começar a implementar de forma avassaladora a sua agenda, ao mesmo tempo que retira à oposição, aos tribunais, à sociedade civil, a capacidade de reagir a muitas destas medidas. E falo então através do decreto presidencial, que é uma figura a que qualquer presidente norte-americano pode recorrer, que ao transformar-se numa ordem direta à sua própria administração tem um caráter muito poderoso, mas não é exatamente uma lei. Tem de estar enquadrada no que já é lei, no que já está na Constituição, e por isso pode ser contestada em tribunal, pode ser esvaziada pelo Congresso, porque o Congresso pode legislar por cima, ou decidir não autorizar o financiamento necessário à execução da medida. Não é provável que aconteça neste quadro, porque os republicanos estão em maioria no Congresso, mas de facto não é um poder ilimitado. Quanto às medidas que de facto foram anunciadas logo na segunda-feira, ao longo do dia e durante a noite, elas são enquadradas sobretudo em noutras 2 declarações, que são declarações de emergência nacional. Uma na segurança fronteiriça, e concretamente na fronteira sul com o México, e outra na frente económica e energética. Quanto às medidas migratórias, que cabem na primeira declaração de emergência, rapidamente será suspensa a possibilidade de alguém atravessar a fronteira irregularmente e pedir asilo. Já foi desligado um site onde os requerentes de asilo podiam agendar atendimento. Trump pediu que se fizesse uma lista em 60 dias de países sobre os quais não há garantia de que consigam fazer uma boa verificação de antecedentes criminais e que consigam recolher informação sobre candidatos à imigração. E essa medida, esta lista de países que aí vem, é a base para o regresso daquela proibição de entrada no país a determinadas nacionalidades. Durante o primeiro mandato de Trump, isso vigorou para países de maioria muçulmana e depois, mais tarde, para alguns países adversários ou inimigos dos Estados Unidos, como a Coreia do Norte. Agora, provavelmente vamos ter uma lista bastante mais abrangente, em que pode caber países de todos os continentes, e eventualmente até da Europa,
em relação às quais os Estados Unidos não confiam na informação. Depois, é também suspenso o acolhimento de refugiados e há uma medida altamente controversa que é emitida através de um decreto em que é redefinido a circunstância em que uma pessoa nascida nos Estados Unidos tem ou não tem nacionalidade norte-americana. Com este decreto, filhos de pais que sejam ou imigrantes ilegais ou que estejam nos Estados Unidos temporariamente como turistas ou em negócios, não vão poder obter a nacionalidade norte-americana automaticamente. Isto é muito controverso porque a Constituição não impõe qualquer condicionalidade à concessão automática de nacionalidade. Portanto, isto vai ser claramente contestado no tribunal e, aliás, já deram entrada nos tribunais ações de 18 estados e cidades de liderança democrata que estão a tentar travar rapidamente esta revisão por decretos da lei da cidadania norte-americana. Depois, na frente económica, há uma reversão total das políticas de transição energética, acabam-se os subsídios a energias de fontes alternativas, à mobilidade elétrica, é dado um mandato para se expandir a produção doméstica de petróleo, incluindo em territórios, terras ambientalmente protegidas. Há um grande foco no Alasca, o Alasca que é um estado ártico que terá reservas petrolíferas imensas, mas ao mesmo tempo tem uma paisagem protegida. O que falta aqui são medidas concretas de combate à inflação, que foi o cavalo de batalha com que Trump ganhou, a par da imigração, as eleições presidenciais. O que há apenas é uma orientação geral ao governo para combater a inflação, mas não há, até agora, medidas concretas. Por fim, depois há uma coleção de decretos avulsos, como, por exemplo, o que estabelece que a política oficial dos Estados Unidos a partir de agora é que há 2 géneros, masculino e feminino. Uhum. Várias destas medidas têm também impacto internacional. A mais polémica delas foi a saída da Organização Mundial de Saúde e também do Acordo de Paris, Pedro. Exatamente. Os Estados Unidos voltam a abandonar o Acordo de Paris e concretiza-se aquilo que Trump já tinha tentado fazer no final do primeiro mandato, que é sair da Organização Mundial de Saúde. A justificação primária é o dinheiro. Trump argumenta e argumentou no discurso de tomada de posse que os Estados Unidos pagavam demasiado à Organização Mundial de Saúde. Em relação ao Acordo de Paris, Trump argumentava que as medidas de mitigação das alterações climáticas eram economicamente lesíveis para os Estados Unidos e que, ao mesmo tempo, países como a China não fariam nenhum esforço de redução de emissões poluentes. É claro que num e noutro argumento há falsidades, ou inverdades, ou mentiras, ou distorções. Por exemplo, os Estados Unidos são, per capita, um poluente maior do que a China. A China apenas polui mais, porque obviamente é um país muito grande, com uma população muito grande e uma economia em vias de ser a primeira economia do mundo. Ou seja, aqui, sobretudo, no fundo, o que há é uma motivação política ou ideológica. Trump e esta geração atual de republicanos é muito descrente de tudo o que seja cooperação internacional, multilateralismo, mecanismos de saúde pública como a vacinação ou, em determinadas circunstâncias, o uso de máscaras e, obviamente, tem um grande ceticismo em relação a tudo o que seja alterações climáticas. Eles acreditam que não é nada mais do que um complô para condicionar o crescimento económico dos Estados Unidos. Uhum. Aqui na Europa estamos também muito preocupados com as tarifas. Sempre avançam tarifas e em particular contra a União Europeia, Pedro, ou nem por isso? Bom, é uma incógnita. Para já não avançaram, não fizeram parte da primeira dose de vaga de decretos presidenciais. O que houve foi uma ordem dada ao governo para investigar práticas comerciais potencialmente lesivas para os Estados Unidos e então depois, com base nesse relatório que deve ser conhecido até dia 1 de abril, então aí Trump vai decidir ou não decretar medidas. Mas ao mesmo tempo ele já disse outra coisa completamente diferente, que foi que já a 1 de fevereiro pode haver um anúncio de tarifas à China, ao Canadá, ao México e possivelmente à União Europeia.
Os números, também tem havido uma grande flutuação de números, desde 25% para o Canadá e o México. A China pode ser um acréscimo de 10 pontos percentuais ao que já é aplicado, como pode ser uma tarifa superior de 60%, e em relação à União Europeia, a incógnita é total. Portanto, vamos ter tarifas? Provavelmente. Quando? Não sabemos. Em que medida? Também não sabemos. Uhum. Pedro, é certo também que há polémica no que toca às pretensões territoriais e de gestão de coisas como o Canal do Panamá. Donald Trump fez questão de dizer as pretensões que tinha como presidente dos Estados Unidos neste sentido, e em particular na tomada de posse voltou a repetir a ideia de tomar o controle do Canal do Panamá. Vai acontecer algo nesse sentido que nos mostra que os Estados Unidos vão avançar, quer seja militarmente ou noutro sentido, para conseguirem tomar controlo deste canal marítimo do Panamá? Nesta primeira vaga de decretos, não há nada que indique que os Estados Unidos vão fazer, de facto, qualquer coisa em relação ao controle do Canal do Panamá. Mas, de facto, isso esteve no discurso de tomada de posse. Trump disse taxativamente que vamos retomar o controle do Canal do Panamá. E justificou com a ideia de que os Estados Unidos deram o Canal do Panamá à República do Panamá e que, entretanto, a China tomou controle da infraestrutura através do controle de alguns portos estratégicos na região e na própria gestão do canal. E o argumento de Trump é: nós demos o canal ao Panamá, não demos à China. Isto é uma violação do acordo, por isso nós agora vamos tomar o canal de volta. Mas isto não está em nenhum decreto, portanto vamos aguardar para ver o que é que de facto pode ou não ser feito nesse sentido. Mas nos decretos já estão, por exemplo, outras bicadas a vizinhos e a parceiros internacionais e adversários, como por exemplo o México. Foi para a frente e já foi posto em decreto a decisão de renomear o Golfo do México como Golfo da América. Uhum. Pedro, houve também uma série de perdões presidenciais bastante controversos, em especial aqueles que abrangeram os 1.600, as 1.600 pessoas envolvidas no ataque ao Capitólio de dia 6 de janeiro de 2021. Este ataque correu o mundo e era certo que Donald Trump queria dar este perdão a apoiantes do agora presidente norte-americano. Este perdão está envolto em polémica, obviamente, imagino. Está, e tal como a história das tarifas é outro exemplo de como o pensamento de Trump vai flutuando quase de hora a hora. A certa altura falou-se que não ia haver um perdão coletivo, o que ia haver era uma espécie de comitê que ia analisar caso a caso que pessoas provavelmente tinham sido condenadas injustamente ou recebido uma sentença demasiado pesada, mas o que acabou por acontecer foi de facto um perdão total, salvo uma outra exceção. Há 1.600 pessoas, ou cerca de 1.600 pessoas que deixam de ser investigadas e julgadas pelos distúrbios no Capitólio. Depois há um conjunto de pessoas que já estavam a cumprir pena de prisão e penas de prisão muito pesadas porque os crimes eram muito graves. Falo concretamente dos líderes de duas milícias militares de extrema-direita, os Oath Keepers e os Proud Boys. Essas pessoas saíram já da prisão, estão livres. Isto não é uma medida assim tão popular como possa parecer. Já recebeu, por exemplo, a condenação de duas importantes associações de polícias, de agentes e de capitães da polícia, que condenaram este perdão, tal como condenaram outros perdões emitidos por Joe Biden horas antes da tomada de posse de Donald Trump. E a ideia que eles passaram é que não se pode, em primeiro lugar, passar a ideia de que um crime pode não ter castigo e, sobretudo, um crime em que é agredido ou atacado ou morto um agente da polícia, que foi o que aconteceu durante o ataque ao Capitólio. Houve uma quantidade enorme de agentes da polícia que ficaram feridos, houve vários que acabaram por morrer ou por cometer suicídio e, portanto, esta medida, este perdão completamente imponderado, pode a prazo tornar-se
no risco político para Donald Trump, até porque não sabemos o que é que alguma daquelas pessoas mais perigosas poderá fazer agora, depois de ter sido libertada. E não é o único caso de um criminoso que recebe um perdão desde este regresso de Trump à Casa Branca. Há também o caso de Ross Ulbricht, o fundador do site Silk Road, que era um mercado online na dark web, na chamada camada da internet que não está indexada no Google e que só é acessível por browsers específicos como o Tor, onde se vendia e comprava droga e outras matérias ilegais, e que tinha sido condenado à prisão perpétua por fazer pelo menos 200 milhões de dólares em comissões de tráfico de droga. Mas ele era considerado um mártir dos libertários das criptomoedas porque o Silk Road foi um dos primeiros mercados online onde era possível comprar produtos com Bitcoin. E por esse motivo os entusiastas da Bitcoin elevaram Ross Ulbricht a uma espécie de figura mítica que tinha de ser libertada. E como Trump tem de facto muita proximidade agora ao setor tecnológico e das criptomoedas, emitiu este perdão presidencial, que é também altamente controverso. Nós estamos a falar na prática de um traficante de droga. Uhum. Pedro, uma das estrelas da tomada de posse foi o homem mais rico do mundo, Elon Musk, que teoricamente terá um departamento nesta nova administração Trump. E pergunto se esse departamento já está a funcionar, como é que está este departamento de eficiência governamental de Elon Musk? Olha, já tem existência formal, isso veio num dos decretos assinados logo na segunda-feira, e na prática ele opera dentro de uma agência de serviços informáticos do governo que tem, por essa via, acesso a todos os departamentos do governo. Musk vai ter um gabinete no complexo da Casa Branca, já tem um endereço de e-mail da Casa Branca, e essa presença do chamado DOG, Departamento de Eficiência Governamental, dentro da Casa Branca e dentro do governo norte-americano, é um dos motivos que levou já, entretanto, à saída de Vivek Ramaswamy, o parceiro de Elon Musk nesta aventura, que já terá entrado em choque com Musk por esse motivo, pela própria missão que estava a ser desenhada para este departamento, e entretanto anunciou que vai candidatar-se a um cargo político, ao cargo de governador do estado do Ohio, e Musk fica sozinho com este departamento cuja missão é propor e executar cortes brutais na administração federal, como, por exemplo, foi propalada a ideia de despedir ou afastar 75% dos funcionários públicos federais, de abolir cerca de metade ou mais de metade das agências governamentais. E, portanto, Trump concretiza-se a ideia de que terá um poder imenso neste novo governo. Ao mesmo tempo, Musk já indiciou que não evitará entrar em choque com Trump e, na noite passada, ridicularizou o anúncio que Trump fez de um grande investimento em inteligência artificial. Na noite passada, Trump anunciou que um consórcio de empresas, incluindo a OpenAI, que por sua vez é um consórcio de outras empresas, mas que é responsável por produtos de inteligência artificial como o ChatGPT, esse consórcio, a Oracle, o SoftBank, que é um grande banco de investimento japonês, vão investir 500 mil milhões de dólares nos Estados Unidos na criação em infraestruturas que vão depois servir o desenvolvimento de produtos de inteligência artificial. Ora, Elon Musk ridicularizou esse número, disse que é completamente mentira que vão ser investidos 500 mil milhões de dólares nos Estados Unidos e que o banco japonês, o tal SoftBank, que está por trás da operação, não terá mais do que 10 mil milhões de dólares alocados a este projeto. Esta liberdade discursiva de Musk, esta liberdade para criticar um anúncio tão importante, revela que Musk não terá travão na crítica a Trump cada vez que a agenda de Trump possa colidir com a agenda dos negócios de Elon Musk, porque Elon Musk, como se sabe, também é alguém que está interessado
em desenvolver os seus próprios produtos de inteligência artificial. Portanto, vamos ver quanto tempo é que vai durar esta coabitação entre Musk e Donald Trump. Vamos ver, Pedro, e cá estarás para comentar todas as semanas a evolução desta presidência de Trump, que vai dar muito que falar. Um abraço e até para a semana. Abraço. O público fica no ouvido.